Salve Maria! Vamos continuar a leitura do livro A Presença Real e os Milagres Eucarísticos. Capítulo 10. Nosso Senhor, Lutero e Calvino. Na Alemanha, no momento em que Lutero e Calvino impuseram o estandarte da revolta contra o dogma da presença real, compôs-se contra suas inovações uma gravura que teve grande sucesso, porque se dirigia à boa-fé e ao bom senso público. Esta gravura representava Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a Eucaristia em suas sagradas mãos, e liam-se abaixo as palavras do cenáculo: Este é o meu corpo. À direita do Salvador via-se Lutero, apresentando também a Eucaristia. E abaixo estavam escritas as palavras que resumem a doutrina luterana sobre a Eucaristia. Este é o pão e o meu corpo no pão. À esquerda, Calvino, na mesma postura, apresentado o sacramento, e lia-se abaixo: Este não é meu corpo, mas simplesmente a figura do meu corpo. O autor escreve em grandes letras abaixo da gravura: Qual dos três tem razão? A Igreja Católica sempre disse e sempre dirá como Nosso Senhor, e com Nosso Senhor. A Eucaristia é o verdadeiro corpo de Jesus Cristo, realmente e substancialmente presente sobre a aparência do pão. Ela tem razão, e somente ela. Os heréticos, quaisquer que sejam, estão todos no erro. Todos blasfemam contra a verdade. Todos mentem contra o Evangelho. Quando um libertino ou um incrédulo vos disser: Jesus Cristo não está na Eucaristia, é impossível, é um absurdo, eu não acredito nisso, etc. Recordai-vos simplesmente do oráculo do Filho de Deus: Este é o meu corpo, e perguntai-vos em qual dos dois é melhor crer. Capítulo 11. Como desde as origens do cristianismo, a Igreja acreditou, como hoje, na presença real. A Santa Eucaristia, que não é outra coisa senão Jesus Cristo, sempre presente no meio de seus discípulos, eram considerada, desde o tempo dos apóstolos, simplesmente como o centro e o coração da religião. Os primeiros cristãos comungavam todos os dias, e o apóstolo São Paulo lhes reprovava algumas negligências a este respeito, lembrando, em termos muito explícitos, que o pão eucarístico é o próprio corpo do Senhor. Eis o que ele escreve aos fiéis de Corinto. Na véspera de sua paixão, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, o cálice. Tomai e bebei, este cálice é a nova aliança em meu sangue. E por isso que aquele que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, profana o corpo e o sangue do Senhor. Aquele que come este pão e bebe este cálice indignamente, come e bebe sua condenação, porque profana o corpo do Senhor. E em outro lugar, São Paulo diz ainda: O cálice da bênção que consagramos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Senhor? O apóstolo São Pedro todo mundo o sabe,
o autor das principais orações do cânon da missa. Ora, esta antiga oração contém muitas passagens que manifestam grandemente a fé na presença real. Entre outras, há aquela que precede imediatamente a consagração. Recebei, ó Senhor, esta oblação, para que ela se torne para nós o corpo e o sangue de vosso Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E esta outra que a segue, nós vos suplicamos, Senhor, que vos digneis derramar todos os tipos de graças e bênçãos. Nós todos que participamos deste altar e recebemos o Santíssimo Corpo e Sangue de vosso Filho. Nos atos do martírio do apóstolo Santo André, irmão mais velho de São Pedro, o glorioso Marte diz a seu juiz: todos os dias eu ofereço a Deus onipotente, não o sangue de cabras, nem a carne de touros, mas o cordeiro sem mancha, cuja carne serve de alimento e cujo sangue serve de bebida a todos os fiéis. É verdadeiramente o Cristo que é oferecido em sacrifício. É verdadeiramente o corpo de Cristo que é dado em alimento a seu povo. É seu sangue que ele dará a beber. Não está claro? É possível exprimir mais formalmente a presença real do corpo e do sangue de Jesus Cristo na Eucaristia? Isso aqui é para todos uma questão de boa fé. Nas mais antigas catacumbas de Roma, entre as quais muitas remontam ao tempo do próprio São Pedro, encontram-se pinturas e monumentos que atestam de uma maneira não menos evidente a fé dos primeiros cristãos na presença real. Assim, nas catacumbas dos santos mártires Nereu e Aquiles, que surgiram sob o imperador Domiciano, vê-se ainda em uma capela que continha o corpo de vários mártires uma pintura que exprime admiravelmente este belo mistério de nossa fé. Sobre o cálice cheio de vinho está colocado um pão na forma dos pães sagrados, e este cálice e pão repousam sobre um peixe. Ora, todos os estudiosos, tanto protestantes como católicos, concordam que durante as perseguições, os cristãos, para evitar serem descobertos, tomaram a figura do peixe como símbolo de Jesus Cristo. Com efeito, em grego, as 5 letras da palavra que significa peixe formam as iniciais das palavras Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Esta pintura significa, pois, que o pão e o vinho do cálice são uma só, e mesma coisa com Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Nesta mesma catacumba, ao lado da primeira pintura, há ainda outra mais expressiva. É um sacerdote com paramentos sacros, em pé diante de um altar, consagrando o pão e o vinho, colocados sobre o mesmo peixe misterioso. Ao lado, vê-se uma mulher em adoração. Notemos que a catacumba dos santos Nereu e Aquiles remonta ao ano 85 ou 86 da era cristã, apenas alguns anos após o martírio de São Pedro e de São Paulo. E foi nesta mesma perseguição que o apóstolo São João foi lançado a um caldeirão de óleo fervente em Borne, diante da Porta Latina. Em outra catacumba, a de São Calixto,
vê-se a Santa Ceia pintada ao lado do altar principal, e lá, como sempre, o pão está unido ao peixe simbólico. Enfim, encontram-se nas catacumbas mais antigas cálices de vinho, ao fundo dos quais estão representados em ouro, de um lado a ceia e de outro as núpcias de Canaã, onde a água foi transformada em vinho, expressão impressionante do mistério eucarístico em que o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue do Senhor, assim como em Caná a água foi transformada em vinho. A fé dos primeiros cristãos da presença real é, portanto, um fato estabelecido pela história e pela ciência. Se ainda pudesse restar qualquer dúvida a esse respeito, eis tomadas aleatoriamente entre as centenas de milhares algumas passagens dos mais antigos doutores e bispos que atestam a evidência da mesma verdade. Uma antiga tradição coloca o martírio de São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho de 67 sobre o imperador Nero. Uma antiga tradição narra este episódio quando, sob o imperador Domiciano, São João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, milagrosamente não lhe causando a morte. Em Roma existe a igreja de San Genuani in Oio, junto à Porta Latina. O martirológio romano celebrava este fato no dia 6 de maio. As catacumbas de São Calixto da Via Ápia Antiga toma este nome de São Calixto, preposto do Papa São Zeferino, na administração do cemitério, tornando-se cemitério oficial da Igreja de Roma, motivo pelo qual inúmeros papas da Igreja primitiva foram aqui sepultados. Aqui também foi sepultada Santa Cecília. Continuamos brevemente o capítulo 12. Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.